nós estamos novamente com vocês aqui no programa Educação em Diabetes, trazendo mais uma série de exercícios específicos para você. Eu, Meire Ribeiro, terapeuta corporal lá da ANAD, a Luísa e a Rosinha, que são alunas já faz bastante tempo, convidamos vocês a praticarem conosco aqui no programa e também lá na associação, todas as terças-feiras, das 13h30 às 14h30. Hoje, então, nossos exercícios serão em movimento, nós estaremos andando e, como você pode observar, alguns obstáculos aqui pelo caminho e que nós vamos estar desviando ou utilizando esses obstáculos para massagear os nossos pés e ajudar também nos exercícios, tá? Nós começamos, então, aqui como estamos, só vamos afastar um pouquinho os pés e você pode ir conosco, afastar os pés para não perder o equilíbrio. E nós vamos exercitar um pouquinho essa musculatura da panturrilha, tá certo? Então vamos lá. A gente vai inspirar e subir e soltar o ar descendo. Como se nós ficássemos de salto alto. Inspira e desce. O único cuidado, e eu vou pedir para vocês prestarem atenção aqui no meu pé, eu vou subir e manter esse eixo aqui. Sem ir para a lateral, porque aí eu forço meu tornozelo, tá certo? Então a gente sobe e volta, sobe e volta. Perceba lá o auxílio que os seus dedos dão para você não perder o equilíbrio, não é mesmo? E as duas então vão caminhar agora aqui pela sala de obstáculos, normalmente, com o pé inteiro pelo chão. Vai soltando o corpo, soltando o ombro e você vai caminhando pela sua sala. Você também terá obstáculos aí, o sofá, a mesa. Vá se desviando. Se tiver as crianças em casa, vá convidando todos a participarem com você. Vamos caminhando, relaxando o corpo, como se estivesse passeando. E a gente altera um pouquinho, fazendo essa caminhada na ponta dos pés. De salto alto então. Vá prestando atenção para não tropeçar nos obstáculos, deixa o ombro solto, preste atenção aí no seu caminho. E nós vamos dessa forma então hoje estimular os pés de formas diferentes, as diversas regiões dos pés, através dessa caminhada com variações. Vamos andando de novo com o pé inteiro no chão, acomode o seu pé e perceba a diferença de andar assim agora, com o pé tranquilo. E de novo, alterando, andando somente com os calcanhares. Sem colocar o restante dos pés no chão. Vá mantendo o seu equilíbrio, se precisar, no início segure nos objetos ao seu redor, para não se desequilibrar. Isso, estimulando essa região dos pés e de novo o pé inteiro. Se você tem bolinhas pela sua casa, vá deixando elas pelo caminho e a gente vai. Quando tiver alguma bolinha pelo caminho, pise sobre a bolinha e continue andando. Você vai percebendo o contato da bolinha estimulando ainda mais os pés. Você pode na sua casa deixar a almofada e ir experimentando, observando como é o contato com o chão, com o tapete, com a almofada. Você observa variação de temperatura e variação de textura, estimulando então sua percepção tátil. Muito bom. Vá pisando em objetos diferentes, mas que não ofereçam perigo, para que você se desequilibre. E andando de novo sem pisar nos obstáculos, tranquilamente com os pés. E você vai continuar aqui como elas, praticando na sua casa, andando, experimentando texturas diferentes, temperaturas diferentes pelo chão, estimulando assim sua percepção tátil, observando como é que está a sua sensibilidade nos pés. Lembrando sempre que estamos aqui todos os programas com uma série nova de exercícios criados especificamente para você.
falo com quem? Com a Aurora. Dona Aurora, pois não. Doutor, sabe que eu queria perguntar uma coisa para o senhor? Eu tenho osteoporose muito grave. Sei. E eu tive que tirar a tireoide. Depois eu tirei as paratireoides. Sei. Só que agora, doutor, eu estou com o cálcio muito baixo, eu não ando nada. E agora inflamou o rosto e eles me encaminharam para o cirurgião de cabeça e pescoço, porque diz que a glândula, aquela que dá em criança, ela inflamou e ela obstruiu. O senhor acha que eu vou precisar fazer uma cirurgia? Ok, vou tentar responder para a senhora. A senhora não tem diabetes, né? Não, não tenho diabetes. Ok, não, então. doutor. Ok, muito obrigado pela participação. A cirurgia, se vai fazer ou não, evidentemente, a gente não pode falar uma opinião e nem é o intuito do nosso programa dar consultas ou orientações assim definitivas. Quem tem que decidir realmente é o cirurgião, mediante seu exame clínico, e às vezes nem pelo exame clínico tem que ser feito radiografias, ultrassom, não é? O fato da senhora ter osteoporose que foi retirada as paratiroides, possivelmente as suas paratiroides funcionavam demais, não é? Então, o cálcio baixo realmente pode levar a dores musculares, câimbras, né? Como o potássio também. Então, o que a senhora tem que repor realmente é quantidades diárias grandes de cálcio, de 1 grama ou mais, e pelo menos uma suplementação de vitamina D e remédio como um incorporador que absorve o cálcio no intestino, não é? Então, existem diversos remédios, você vai conversa com o seu endocrinologista, seguramente ele vai estar indicando isso para a senhora. Oi, pessoal, a gente está aqui vendo, nós estamos tão distraídos que a gente nem conversamos com vocês ainda. Olha aí, ó. A gente está conversando aqui, né, Lúcia? Porque antes do programa a gente fica enlevada discutindo as receitas, né? Nós ficamos enlevadas vendo todas as receitas que a gente vai fazer. E hoje, o que a gente vai fazer, doutora? A importância, né, do que nós estamos consumindo dia a dia. Isso. E nessa mousse de cenouras deliciosa, né? Tão fácil, pessoal, de estar fazendo. E né? bonita, né? Muito bonita. Tem gente que tem preguiça de ir para a cozinha, fala assim, ai, dá muito trabalho. Não quero. Não, gente, olha, o único trabalho que nós tivemos aqui foi ralar a cenoura. De dar um tapa na cozinha. E a cenoura ainda... Você já viu aquele raladorzinho de cenoura assim? Rapidinho. 2 segundinhos você faz isso aqui. Convido o pessoal para vir para a cozinha para dar esse tapa com você. Você vai ver que sai mais rápido ainda. E que prato maravilhoso que você vai ver no final, como vai ficar bonito. Nós vamos fazer aqui, hoje nós vamos fazer um prato muito nutritivo, né, Lúcia? Muito nutritivo. Você estava falando da cenoura. Nos carotenoides. Então nós temos aqui, né, a cenoura, que é um provitamínico A, que significa, se você não consome muito a sua carne, que é o grande fornecedor de vitamina A através do retinol, né, que seria aquela parte oleosa, principalmente os peixes, né, que estão te fornecendo isso, e a importância deles. Então quando a gente fala, come cenoura, menino, que é bom para os olhos, é verdade isso. Por causa da vitamina A. Por causa da vitamina A. Sem a vitamina A, você começa a perder a sua visão. Sem a vitamina A, você começa a ter alterações na sua pele. Gente, é visível. Queda de cabelo. Cabelo, pele. Né? É visível. Você tem uma pele bonita, cabelo bonito, olha aí, né? Não, você também. Que delícia. E aí, se o fígado perceber que ele está com baixa quantidade de vitamina A, olha, para ter essa baixa quantidade de vitamina A, demora. Se você tem baixa quantidade de vitamina A, significa que você já tem, no caso, né, uma deficiência das outras vitaminas, viu? E aqui no caso da cenoura, lá no fígado, como o beta-caroteno, ele vai acabar sendo utilizado, se converter em vitamina A. Olha, gente, então comer bastante cenoura é tão gostoso, Todos né? os vegetais, viu? Então quando dá aquela fome, assim, que você está querendo roer alguma coisa, rói então, a cenoura. Rói a cenoura. Vou começar só aqui, aí depois a gente continua conversando, porque a receita é muito fácil e aí tem muita informação para você passar para os nossos telespectadores, né, Lúcia? Essa receita vai. Mas aqui a gente tem um envelope de gelatina incolor sem sabor, que nós vamos dissolver nós vamos hidratar, né? Deixa eu só tirar de perto aqui. Vamos hidratar com 4 a 5 colheres de sopa de água fria. Geralmente a gente coloca a gelatina na água fria, não a água na gelatina, porque ela empelota toda. Então, olha,
Parece criança, né? Isso. Não, eu pareço criança, eu pensei, né? Mas as crianças podem estar Eu pareço criança isso. porque eu acho tão bonitinho ficar batendo isso aqui. Delicado, né? É, delicadinho. As casinhas de boneca, né? Olha, então você vai fazer isso, ela não vai criar nenhum gruminho. Hidratar, porque a gelatina é um alimento desidratado, né? Ele fica higroscópico, né? Ele acaba absorvendo bem ela a fala água mais rapidamente. assim difícil. Fica o quê, Lúcia? Higroscópico. Higroscópico. Olha que chique. Ai, vou falar isso agora. Gente, olha, fica higroscópico. Então, aqui ela vai hidratar. Nós deixamos descansar um pouquinho. Geralmente a gente deixa de 4 a 5 minutos. E depois leva ao micro-ondas por 30 segundos para ela dissolver completamente. Então eu vou deixar aqui só hidratar um pouquinho e a gente vai falando aqui da nossa receita. Nós vamos usar aqui na receita, eu vou falando a receita e depois você vai conferir no final. Não precisa se preocupar em anotar correndo, não. Vai anotando devagarinho, no final sempre passa a receita escrita aí para você. Então você vai conferindo. Então nós estamos usando um envelope de gelatina sem sabor e 5 colheres de sopa de água. 3 cenouras médias, cruas, raladas. Você pode ralar mais grosso, como eu ralei aqui. Pode ralar mais fininho. É para uma criança comer, que às vezes ela não gosta de sentir, né? Aquele crocantezinho da cenoura. E você quer que seu filho essa cenoura. É né? uma forma, né, de você enganar. Aí pode até bater no liquidificador a cenoura com os outros ingredientes, tá? Então você pode bater, não vai aparecer nada, nada, nada. A salsinha, se eu colocar para os meus netos, eles não vão comer. Porque eles vão falar, ai, tá verdinho, vó, não quero comer verdinho. Infelizmente é um mau costume, né? Porque a gente tem que ensinar. Vai oferecendo. Eu sempre falo, viu, Neuza, vai oferecendo. Ah, é Ele triste, rejeita hoje, mas rejeita como amanhã, é mas depois triste. vai. A alimentação das crianças está terrível, né? E a salsinha é um bom fornecedor para quem tem que controlar a hipertensão. Ele tem bastante quantidade de sódio. Então o que acontece? Você retira o sódio da receita convencional e acrescenta a salsinha. Então, e aí ele fica com aquele sabor de sódio, mas não em grande quantidade. E não é aquele sódio assim, não é o industrializado do sal. Não é o sódio. Estou falando como leiga. O sódio de cozinha é o cloreto de sódio. Então tem duas estruturas diferentes. E no caso da salsinha, ele tem o sódio. Que a gente necessita. Então a gente tira o sal de cozinha, tá? E coloca as ervas. Eu como tanta salsinha, E ela é ótima. Então aqui a gente vai colocar as 3 cenouras raladas cruas, né? Isso. Uma cebola média. Você pode processar a cebola ou ralar, né? Também para não encontrar muito, porque como é uma mousse, fica desagradável se você encontrar aqueles pedaços de cenoura. É um prato mais fino, que vai ser servido como entrada, e a Lúcia sugere. Nós estávamos conversando aqui, porque assim, a gente pode até fazer uma montagem. Lembrando que o Guia Alimentar da ANAD, né, você encontra facilmente nas bancas de jornais, né? Quinzenalmente. Você vai estar encontrando aqui nesse fascículo 11 essa receita da mousse de cenouras, tão rápido de fazer. Olha que bonita. Leva a família para estar conversando com vocês, igual nós ficamos aqui, né? Olha, divertidos. E já põe o pessoal para, de repente, das muitas variedades, né? Entrar com uma outra. Olha que prato lindo, né? Um fruto tomate. Delicioso. Fica lindo e delicioso. Delicioso, né? Eu sei. Aí você tem aqui a Miriam, nós sabemos todos que são gostosos, porque nós que fazemos, né? E vocês já podem começar a descobrir, né? O claro. quanto é fácil e gostoso de fazer. E o tomate é um outro fornecedor de caroteno. Só que no caso não é o beta-caroteno que vira a vitamina A, é o licopeno. Então a cor vermelha do tomate, da melancia, ele tem uma estrutura que é um carotenoide que favorece, né, a utilização do carboidrato, da gordura e da proteína lá nas suas células. Então é assim, você precisa de pouca vitamina no seu corpo. Então come bastante hortaliça junto com as grandes refeições que você já vai estar fornecendo a quantidade necessária do seu corpo no seu dia a dia. Não é lindo? Olha que lindo, gente. E as receitas não ficam lindas? Eu tô ficando aqui, ó, tô assim babando. Ai, já virei tafão. É uma delícia, não é? É assim, gente, é conhecer o que você está consumindo, o que nós estamos aqui no dia a dia ensinando. Vou colocar, Lúcia, 250 gramas de maionese light. Olha. Maionese light, que também a gente tem que sempre comprar o produto light. Olha, a gelatina já hidratou, tá vendo? Ela tá, ó, durinha, né? Então eu vou colocar no micro-ondas por 30 segundos. Fazer a cocção, né? Vamos ver, 30 segundinhos. Não pode colocar muito, porque se a gelatina
abrir fervura, ela depois não vai fazer com que não vai dar consistência, ela não vai endurecer, não vai deixar nada. Então, às vezes você faz uma sobremesa ou um prato que vira água com a gelatina e não sabe por que é. É porque às vezes você deixou ferver, né? Você sabe por quê? Por quê? Quero saber por quê. Aí vem a bromatologia. Então o que acontece? Gelatina é uma proteína também. Então a gente fala, vou comer bastante gelatina. Não, ela tem calorias na forma de proteína, né? Então é um macronutriente. E o que acontece? Quando você desnatura, você rompe a estrutura daquela célulazinha, você tem porque a proteína. São as células como a gema, você falou. Isso. Né? Então o que acontece? A gelatina ali, ela se rompe e ela vai liberar o que está no centro, que é essa aguinha que você vê. Tô aprendendo, gente. Aí não dá consistência. Também tá aprendendo comigo? Porque, ó, que eu sou culinarista, nutrição aqui com ela é tudo, é 10. E lá dentro do nosso corpo, lembrando que no intestino, no primeiro intestino delgado, é que você vai absorver esses elementos todos. Olha, tá vendo? Então vamos continuar com a nossa receita aqui. Coloquei 3 cenouras, 250 gramas de maionese light, uma cebola média ralada. Vamos colocar um iogurte desnatado também. O iogurte. Também, olha quanta nutrição que tem aqui, né? Quantos nutrientes, iogurte, né? Natural desnatado. Uma colher de sopa de molho inglês, que vamos colocar um temperinho aqui para dar um saborzinho bem gostoso, né? Molho inglês. Um envelope de aginomoto, que agora o aginomoto vem assim, porque o aginomoto é o glutamato monossódico, né? Que ele realça o sabor dos alimentos. Então, fica uma delícia, eu adoro. E vamos colocar uma colher de mostarda, uma colher de chá de mostarda. Então, vamos pegar a nossa colherinha aqui e medir a colher. Eu tenho certeza que todo mundo já comprou essas colherinhas de medidas, viu? Isso, mostarda, salsinha picada, 2 colheres de sopa de salsinha bem picadinho e sal a gosto. Se você quiser, no lugar de usar o sal também, né? Apesar que é o que a Lúcia falou. A receita tá todinha. Tá toda dosada. Como que você fala aquele nome? Né? Ela fala o nome aí. Bromatologicamente. Bromatologicamente. Já aprendi. Estruturada. Bromatologicamente estruturada. Que chique que eu tô ficando. Nossa. Meu Deus, minhas aulas agora vão ficar chiques. Se você quiser mudar e colocar um envelopinho de caldo de legumes em pó, fica também gostoso. Só que aí muda, né, a estrutura da receita, porque o sal e o envelope têm calorias diferentes. Uma coisa que eu posso sugerir aqui para o pessoal que é hipertenso, né, tá usando, no caso ali, o shoyu light. Então você retirou uma parte do sódio, tá? No lugar ali você pode diminuir um pouquinho e aumentar a salsinha. Você está aumentando a quantidade de sódio. Então você vai perceber o sódio na boca. Então, para o hipertenso, só não precisa nem colocar o sal aqui, né? De preferência não. Porque isso é uma entrada, né, Neuza? Uma entrada. Nós temos depois, né? A Lúcia sugeriu aquela salada de tomates e a gente sugere também uma carne. Aí vem o prato principal. Você fala daquela carne gostosa enquanto eu vou pegar minha gelatina aqui. Como prato principal, você poderia estar consumindo outro prato proteico, que seria um medalhão, né, Neuza? Que dá uma receita. A gente já deu aquele medalhão maravilhoso, né? Então, nós poderíamos estar consumindo esse medalhão. A contagem de carboidrato aqui, junto com a mousse de cenoura, mais o acompanhamentozinho do tomate que nós fizemos, né? Que é o tomate recheado, e mais a carne, fica adequada. Nessas duas receitas, nós vamos ter 20 gramas de carboidrato. Aí, lembrando que nós temos baixa quantidade de carboidrato, mas nós temos já a quantidade de calorias. A gente tem que brigar com carboidrato. Não tem um jeito de não brigar tanto? Não briga. Nós temos que, depois daquela refeição gostosa, fazer a nossa caminhada diária, né, Neuza? Então aí, o jeito de não brigar com caloria, com carboidrato, com gordura. Isso, então, vamos brigar, vamos comer adequadamente. Comer adequadamente e fazer aquela caminhada gostosa, né? Botar um radinho. Não, leva um amigo. Levar um amigo vai bater papo, né? E que gostoso, você não vê passar a hora, né? Não vê. Não vê passar a hora num lugar gostoso, arborizado. Se você não puder... Todo mundo vai perceber que você está diferente, porque você começa a reduzir a energia que você tem armazenada no seu corpo na forma de gordura, porque você está caminhando,
tá? Então o corpo é muito inteligente. Olha, então que se você delícia. come a gordura na forma de gordura, ele vai ser armazenado. Entra como gordura e é armazenado como gordura. Se você come a proteína, que nós temos bastante nessa refeição de hoje, na forma de carne, na forma de queijo, que tem aqui mais a gelatina, junto com o carboidrato dos vegetais que nós temos aqui, mais aquela farinhazinha, ele vai virar músculo. Então, andar faz com que você fique um diabético sarado, né? Assim. Deixa eu contar até uma piadinha. Outro dia, o meu neto chegou pra mim, né? Porque eu já passei, já virei o cabo da Boa Esperança faz tempo, né, Lúcia? Nada, então, meu neto, engana. ele gosta de fazer muque, assim, né? Então, ele faz muque. Aí, outro dia eu tava assim, ele fez assim, vovó, seu muque caiu? Perguntou se meu muque tinha caído. Falei, ai, bem, caiu, preciso pôr ele pra cima de novo. Vou mandar, já pensou? Ai, vou te contar, depois de uma idade aí é meio duro, viu? Não é. Será que eu ainda tenho alguma esperança dos meus músculos? Você sabia que os músculos são jovens? Aquele mesmo músculo que você tinha da infância, os músculos não envelhecem. Jura? Não envelhecem. Não, juro, isso é verdade. Então eu quero mostrar pro meu neto, vou pôr ele aqui pra cima de novo. Vai andar, fazer uns movimentos, né, com os braços, com as pernas, os alongamentos. Se você tiver condições de ter um personal isso eu não tenho, né? Então nem adianta. Mas aí pega o pessoal que conhece, vocês vão para os centros acadêmicos, nas grandes universidades. Na ANAD nós temos, né? Nós temos as nossas caminhadas diárias. Entre em contato com a nossa equipe lá de físico, a nossa equipe de educação física. Nossa, eles são maravilhoso lá, hein? Maravilhoso. Pra quem não conhece, gente, a ANAD não precisa conhecer, principalmente você que é diabético. Eu não lembro o nome, mas é na rua essa de Queiroz. Queiroz 198, ali no Paraíso. 198. Descendo na estação Paraíso já dá. Olha, desce na estação Paraíso já dá, viu, gente? Aí tem o endereço aí no rodapé, né? Isso. Olha aqui, agora é só colocar numa forminha untada com óleo vegetal e levar à geladeira de 2 a 3 horas para endurecer. E você tem um prato maravilhoso, pode servir, isso aqui servir com uma saladinha de rúcula, alface, né? As folhas pode comer à vontade, viu, Neuza? Ô, pode Lúcia, colocar quanto quiser de fala folhas. a verdade, é um prato chique, né? Muito chique, gente. Baratinho, eu falo que baratinho. O pessoal da ANAD está ficando muito elegante, muito chique aqui na culinária. Todo mundo fala, mas nossa, isso dá muito trabalho. Não dá. Vocês estão percebendo que não dá? Vocês acham que é trabalho? Nós estamos batendo papo aqui. E leva o pessoal pra cozinha, viu? Pra ajudar a fazer. Olha que gostoso. E outra coisa, você pode fazer essa mousse com outros vegetais também, né? Isso, pepino. O pepino você pode ralar o pepino, tira a semente, rala aquela... porque senão cria muita água, né? Então rala o pepino e você pode fazer uma mousse de pepino, você pode fazer uma mousse de palmito. Com essa base aqui, você pode fazer uma mousse com qualquer outro vegetal. De vagem, fica gostoso. De vagem, fica uma delícia, é verdade. Uma delícia, né? Aspargos, nós estamos agora nas feiras, então encontrando alho poró. Tá vendo? Tem um monte de coisa. Gente, então aqui a nossa receita tá maravilhosa, né? E a gente vai mostrar já o prato pronto para vocês, que tá maravilhoso, lindo, lindo, gostoso. E falando até outro programa, se Deus quiser. Eu e a Lúcia aqui, né? Que nós já estamos formando uma dupla aqui, né? Culinária e nutrição com a ANAD para vocês. Mais uma vez, o programa Educação em Diabetes traz para discutir com vocês um assunto muito interessante. Quando você recebe uma prescrição de insulina, a primeira coisa que você fala, não quero tomar, isso vai dar problema. O que vai dar problema na sua cabeça, né? Para isso, nós estamos hoje, a honra de receber aqui para vocês um dos mais eminentes endocrinologistas do Brasil, professor Marcos Tambácia, que é professor de endocrinologia da Unicamp, esta universidade que nos dá muito orgulho de ser brasileiro e ser aqui do estado de São Paulo. Obrigado, Marcos. Vamos já direto ao assunto, né? Tá certo, Fábio, obrigado pelo convite e participação do seu programa. Eu acho extremamente interessante a gente poder discutir alguns aspectos. A pergunta que você me fez é uma pergunta que a maioria dos pacientes acabam fazendo no consultório. Quer dizer,
Será que eu preciso mesmo de insulina? Será que não tem um outro jeito? Será que não tem uma outra alternativa? Ou o paciente fala, me dá mais uma chance, doutor, deixa eu conseguir fazer um pouquinho melhor a minha dieta, tomar o meu remédio, eu juro que eu vou fazer direito. O que acontece é que a história natural do diabetes tipo 2, particularmente, ela evolui com uma perda da capacidade do pâncreas de produzir insulina. O que nós fazemos quando nós estamos tratando um paciente com diabetes é, primeiro, tentar estimular o pâncreas a produzir um pouco mais de insulina. Para isso existem medicamentos que têm essa finalidade. Mas se o diabetes é uma doença progressiva e a célula beta vai, com o tempo, perdendo a sua capacidade funcional... A célula beta é as células do pâncreas que produzem insulina. Então, quer dizer, por que o indivíduo é diabético? Porque ele não tem uma insulina adequada circulante para controlar o nível de glicose, de glicemia. O que nós fazemos com os medicamentos? Nós melhoramos a ação da insulina ou nós aumentamos a produção de insulina. Mas se o pâncreas tem uma meia-vida, né, ele vai, com o tempo, ele vai acabar cada vez perdendo a sua capacidade de produzir insulina, vai chegar um momento que nós vamos ter que insulinizar o paciente diabetes tipo 2. Pode ser que alguns pacientes não cheguem nessa fase, outros pacientes precisam. Essa história natural do diabetes é muito variável de indivíduo para indivíduo. Agora, quando o médico prescreve insulina para o paciente, isso não deve ser encarado como um castigo. Não é porque ele não fez direito dieta, porque ele não tomou o medicamento direito, que agora ele vai como castigo receber insulina. A insulina, na verdade, é uma substituição. O seu pâncreas não consegue fazer insulina, nós temos que substituir a função desse pâncreas prescrevendo insulina. O único problema, ou talvez o principal problema, é que a insulina, como ela é uma proteína, ela não pode ser tomada por boca, ela tem que ser injetada. Até agora, por enquanto, os pacientes que recebem insulina têm que ser injetados. Daí vem o problema da injeção, da picada de insulina, que muitas vezes não é uma só, são várias tomadas por dia, o que faz com que o paciente tenha um pouco de receio. Primeiro, da picada de insulina. Segundo, um outro problema, que é a possibilidade de ele ter uma hipoglicemia. Nós sabemos que o nível de glicose não pode estar alto, porque traz complicações do diabetes a longo prazo, mas também não pode estar muito baixo, porque traz complicações a curto prazo, que são sintomas da hipoglicemia, que são muito desagradáveis. Desde sensação de visão turva, tremor, ansiedade, taquicardia, fome, às vezes até perda da consciência, são problemas que muitas vezes passam a acontecer se o nível de glicose começa a cair muito. Então o que nós temos que fazer? Não pode deixar a glicemia ficar alta para ele não trazer complicações a longo prazo. E não pode ter glicemia muito baixa para não ter complicações a curto prazo. Então um paciente diabético precisa tomar, quando é o caso de ser tratado com insulina, uma dose adequada para cada caso, o número de tomadas individuais para cada um. Não é o fato de ele estar tomando insulina, é qual insulina, que horário, que dose, de que modo que ele está aplicando. E, obviamente, acertando a dose de insulina em função da automonitorização. Nós não conseguimos hoje conseguir com que o paciente diabético fique bem controlado se esse paciente não fizer uma avaliação periódica do nível da sua glicemia, através do teste da glicemia com ponta de dedo, quer dizer, um instrumento obviamente um pouco agressivo, porque acaba furando um pouco uma picadinha para tirar uma gotinha de sangue, mas sem essa avaliação da automonitorização da glicemia, nós não conseguimos dar a dose adequada que cada paciente precisa. Eu queria também colocar o seguinte, você quando for prescrito insulina pelo seu médico, quer dizer, a primeira noção que o Dr. Márcio falou é exatamente, não, está querendo me castigar, não. Hoje em dia mudou. Tem muitos pacientes que chegam, né, Marcos, e falam assim, puxa, mas o senhor está prescrevendo insulina para mim, quer dizer que eu estou chegando no fim, né? Os critérios de prescrição de insulina hoje em dia estão mudados do que era antigamente. A ideia é assim, de vez de você esperar 15 anos com o açúcar alto, esse açúcar danificar seu corpo, os seus órgãos, hoje nós entramos com uma insulinização, quer dizer, prescrevemos insulina, mesmo que ela seja para 1 mês ou 2 meses, que a gente chama episódica, para baixar seu açúcar, depois, se você tiver condições disso, de continuar, passou aquele fator que desencadeou o aumento da sua glicemia, uma infecção, um problema outro, você pode estar retirando a insulina. Mas, insulinização é uma coisa que realmente traz o problema da picada, traz o problema da hipoglicemia, mas atrás disso você vai ter um melhor controle glicêmico e além disso a insulina age nas gorduras do sangue
como triglicérides, age melhorando os seus músculos. Muita gente fica com o músculo atrofiado, não consegue, tem fraqueza muscular. Você tomando insulina, você vai controlar melhor a sua glicemia, vai melhorar a sua rigidez, quer dizer, a sua saúde de uma forma geral. Bom, basicamente era isso, esta noção geral que a gente queria trazer para vocês hoje, da importância do tratamento insulínico, né? E evidentemente com os cuidados da monitorização no sentido de evitar a hipoglicemia. Nós gostaríamos de agradecer o professor Marcos Tambassia, que é professor de endocrinologia da Unicamp, e para suas últimas palavras gostaria que você tecesse a importância das pessoas se informarem, se educarem, não é? A gente sabe que as armas que se dispõem hoje para tratar diabetes, além da medicação, além da dieta, além da atividade física, uma arma essencial para conseguir um bom controle é a educação do paciente. Só o paciente entendendo a doença que ele tem, o porquê que ele tem que tomar determinada medicação, por que está na hora de tomar insulina, que dose, como, de que jeito, quer dizer, esse processo de aprendizado da doença e desse contato diário, muitas vezes por telefone, com o seu médico, quando o paciente se envolve, ou para a televisão, lógico, ou programas de rádio, inclusive, quer dizer, quando o paciente começa a se envolver e entender a doença, deixa de ser um elemento passivo na história, fazendo aquilo que o meu médico quer. Mas não é só isso. Ele tem que saber por que ele está fazendo aquilo, tá certo? E acho que o paciente passa a ser o médico dele mesmo, porque ele muda coisas todo dia. Ele não vai ligar para o médico todo santo dia. Então ele precisa saber como se comportar numa série de situações. Isso aí é o conhecimento da doença, e eu acho que isso é essencial em todo o tratamento de doença crônica.